Meus irmãos, eu estou preocupado porque tem um relógio bem na minha frente que está marcando 8 horas. E o pastor me disse que 8 horas era a hora de acabar. Então, está na hora de acabar. Hã? Você está vendo, pastor? São eles que estão dizendo. Vocês vão perder o ônibus, vão perder a condição. Hã? Vão dormir aqui na igreja? Vão dormir aqui. Então eu não vou pregar não, tá? Mas eu vou pedir licença para os pastores da igreja para contar uma história para vocês. Posso? Posso contar uma história? Então não vou pregar. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho e depois a gente canta mais uma canção que está gravada aqui na nossa alma, tá bom? Nós temos um acampamento, fica aqui perto em São José dos Campos. É um lugar muito bonito, é um vale profundo. E eu gosto muito de ir lá porque eu particularmente sou um amante da natureza. Eu acho que o céu é o Éden. Eu creio. Eu creio que quando o Senhor nos der a nova Jerusalém, ela será o novo Éden. Aquele que o Senhor fez e viu que tudo era bom, né? Mas deixa isso para lá, isso é outro assunto, que a gente pode conversar numa outra hora. Mas eu gosto muito da natureza, eu gosto de olhar as flores, eu gosto de olhar os pássaros, eu gosto de olhar tudo aquilo que Deus fez. E eu gosto de ir para o acampamento, porque lá eu fico à vontade. E eu gosto de ir para lá sozinho, porque sozinho eu chego lá no vale e eu grito meus aleluia. Então aí recuo, aleluia, 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 aleluia. É uma beleza. Num dia desse eu fui lá, e quando eu cheguei lá eu vi, bem assim numa das casas, eu vi uma teia de aranha. Você já viu uma teia de aranha bem de pertinho? Pois eu nunca tinha reparado assim tão de perto. Aí o que eu fiz? Eu fui lá. E eu cheguei lá e eu me aproximei. Quando eu me aproximei da teia de aranha, a dona aranha que morava lá ficou espantada comigo e ela se recolheu. Ela foi para o buraquinho. Toda teia de aranha tem a parte da teia e tem também um buraquinho onde ela se esconde, né? Então ela se escondeu, ficou com medo de mim. Eu não queria fazer mal nenhum para ela, mas eu estava olhando aquelas subdivisões tão bem feitinhas, aquele trabalho tão lindo, e no meu coração eu dizia, glória ao Senhor. Que bênção, como o Senhor é maravilhoso nos detalhes das coisas que o Senhor faz. Eu estava pensando assim, dona aranha, eu acho que estava desconfiada de mim, ficou lá, escondida, talvez ela até estivesse pensando de mim, o que esse camarada veio fazer aqui, me perturbar o meu sossego. Mas eu deixei ela para lá, e daqui a pouco eu resolvi ir assim no parapeito daquela casa, porque ali tem um pequeno lago com peixes. As crianças gostam de ali jogar comidinha para os peixes comerem, os peixes são muito vorazes. Então eu reparei que ao lado desse lago tinha uma porção de plantas com flores e tal, e eu reparei que uma borboleta muito grande de asas azuis, vocês já viram? Essa borboleta grandona, assim, com asas bem azuis. Então essa borboleta estava voando e ela ia em cada flor como se estivesse cumprimentando, bom dia, bom dia. Mas aí eu fiquei olhando e vendo a majestade daquele voo tão bonito daquela borboleta, e eu glorificando ao Senhor, dizendo, Senhor, que coisa linda. E naquele momento eu percebi que aquela borboleta saiu do meio das flores e ela começou a sobrevoar a superfície daquele lago. Eu fiquei muito preocupado, porque aqueles peixes são muito vorazes, e eu imaginei, se ela der bobeira, um peixe desse literalmente vai saltar fora d'água e vai comê-la, e eu não queria que isso acontecesse. Parece que foi transmimento de pensação, porque quando eu pensei sobre isso, a borboleta então começou a se afastar ali da superfície do lago, e ela foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, mas de repente, bateu na teia de aranha. Quando ela bateu na teia de aranha, a dona aranha que estava lá no buraquinho, partiu para cima dela, com um sorriso até nas orelhas. Eu acho que ela estava pensando, opa, chegou o meu banquete, né? Eu olhei aquela cena e eu sei que existe uma tal de cadeia alimentar, né? Mas eu pensei, comigo eu não vou deixar. Eu não vou deixar essa aranha comer essa borboleta de graça aqui na minha frente. A coitadinha estava voando tão bonita lá ainda agora, não é? Eu não vou permitir, não. Dona Aranha deve ter ficado com muita raiva de mim. Acho que ela tem bons dentes de raiva por eu estar interferindo na sua alimentação. Mas eu pensei, cá comigo, vou tirar essa borboleta da teia. Não seria fácil por causa dos meus dedos de homem, né? Dedos grandes.
Então como é que eu vou fazer? Eu tinha que tirar com muito cuidado, porque se quebrasse uma de suas asas, para que serve uma borboleta que não voa, né? Então eu fui com muito cuidado e comecei a tirar. Dona Aranha queria me matar, né? Ela devia estar pensando, esse sujeito vem aqui, tira o meu sossego, e agora vem e tira minha comida, e agora começou a destruir minha casa. Ela queria acabar comigo, eu sei disso, mas ela ficou lá no cantinho dela, e eu fui com muito cuidado, tirei aquela borboleta dali. Tirei-a e ela estava trêmula, ela estava tremendo de medo. Coloquei-a na palma da minha mão e fui limpando aquela substância da teia, né? Uma substância gosmenta, né? Eu fui tirando aquilo dali e fui limpando as suas asas até que eu achei que ela estava totalmente limpa e pronta para voar de novo. Então eu estava sozinho ali, ninguém ia me chamar de maluco, de louco. Então eu comecei a conversar com ela literalmente, dizer para ela: é, minha filha, que sustão, hein? Que susto, mas também pudera, uma aranha daquele tamanho. Você aí, eu sei, eu compreendo que você está tremendo, e eu sei, a vida é assim. Traumas acontecem na vida das pessoas humanas também. Mas olha, a vida continua, então deixa disso, vamos para frente. E comecei a falar com ela, assim, encorajando a uma vida nova, né? Mas a coitadinha ficava tremendo. Eu digo: então agora você vai voar. E botei na palma da minha mão assim e tal, e joguei para cima. Quando joguei, ela ficou grudada e não largou a minha mão de jeito nenhum, ali tremendo na minha mão. E eu disse: eu já sei o que eu tenho que fazer. Peguei as suas asas, abri e fechei algumas vezes, para ela perceber que o mecanismo funcionava ainda, né? Então abri e fechei algumas vezes. Agora coloquei em cima da minha mão assim, e cheguei ali perto do lago e disse: agora você vai. E joguei para cima com mais força. Ela desgrudou da minha mão, saiu toda desengonçada, mas quando viu que ia cair, ela bateu asas e voou. E sabe para onde ela foi? Para o meio das flores. Talvez o pastor já esteja até meio arrepiado. Deus está contando essa história aqui. Poxa, em vez de pregar, está contando uma história. Mas eu queria dizer para você nessa noite que você grave essa história, porque ela é a história da sua vida. Ela é a história da vida de qualquer pessoa aqui, e é a história da minha vida também. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou dizendo, sabe por quê? Porque há semelhanças da história dessa borboleta com a história da sua e da minha vida. Quais são as semelhanças? A primeira semelhança é que Deus não nos fez para sermos presos. Deus nos fez para sermos livres como aquela borboleta. Deus nos fez para voar. Deus nos fez para a alegria, como foi pregado nessa manhã. Deus nos fez para sermos felizes. Deus não fez prisões. Deus não fez algemas. Deus não fez desilusões. Deus não fez traumas. Deus não fez sofrimento. Deus não fez nada disso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele fosse absolutamente livre. Deus criou a senhora, Deus criou o senhor, Deus criou a mim e a cada criança para que de fato sejamos livres. Mas você diz: pastor, o senhor ainda não foi na minha casa. O senhor não conhece a minha casa. Se o senhor conhecesse a minha casa, o senhor não falaria com tanta facilidade sobre liberdade. Eu sei. Talvez você pense: você esqueceu, pastor, dos meninos de rua, você esqueceu da Cracolândia, você esqueceu das mulheres adúlteras, você esqueceu daqueles homens que vivem bêbados nas calçadas, você esqueceu daqueles que roubam, você esqueceu do Carandiru, você esqueceu de tudo isso, pastor. Não esqueci de nada disso. Eu só sei uma coisa: Deus não fez essas coisas. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos absolutamente livres, do mesmo jeito que fez aquela borboleta para voar. Essa é a primeira semelhança. A segunda semelhança é que, do mesmo modo que aquela borboleta de repente deu na telha dela, deu na cabeça dela, deixar o seu habitat natural e fazer aquele voo esquisito por cima do lago, fazer aquele voo estranho, perigoso, do mesmo jeito que a borboleta fez, nós também fazemos, não é? Nós deixamos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, nós deixamos o plano de Deus e nós resolvemos fazer do nosso jeito. É aquela moça que quer casar, o pai diz: cuidado,
Cuidado, não deveria casar com esse homem, eu conheço ele, não case com esse homem, mas ela diz, não, me deixa voar do jeito que eu quero. É igual àquele homem que vai fazer uma sociedade, aí Deus diz para ele, cuidado com a sociedade que você está fazendo. Aquela pessoa crê como você crê. Não, eu quero fazer do meu jeito. Então, do mesmo modo que aquela borboleta deixou o seu habitat natural, homens e mulheres fazem assim também e saem nas suas aventuras. Nas suas aventuras. Mas, meus irmãos, há uma terceira semelhança. Que semelhança é? É que quando essas aventuras longe de Deus acontecem, sabe qual é o fim? O fim é cair numa teia. Não tenha dúvida. Aí você diz, mas pastor, homens e mulheres não caem em teia de aranha. Eu sei disso. Homens e mulheres não caem em teias de aranha. Mas homens e mulheres caem em teias de pecado. Caem e ficam presos lá. E meus irmãos e meus amigos, do mesmo modo que aquela borboleta, quanto mais se batia, mais presa ficava. Quanto mais força fazia, mais presa ficava. Do mesmo modo são as pessoas quando estão longe de Deus e fazendo seus voos perigosos, longe da vontade de Deus. Quanto mais elas correm para lá e para cá, quanto mais elas querem, mais presas na teia do pecado elas ficam. Pode crer? Elas querem sair, porque Deus não as fez para ser prisioneiras. Elas querem sair, as pessoas querem. Se você chegar lá e perguntar para a prostituta se ela gostaria de ter uma família, com os filhos ao redor da mesa, com o seu marido, o único homem, ela diz, eu gostaria. Uma vez eu falei isso para uma mulher. Ao evangelizá-la, eu falei, você não gostaria de ter filhos ao redor da sua mesa, de ter um marido só, de ser uma pessoa como todas as outras pessoas? Ela chorou e disse para mim, é claro que eu queria, pastor. E eu disse, por que não é? Ela disse, porque eu não consigo. Às vezes, a pessoa está tão presa na teia que ela quer, mas ela não consegue.